Olá, pessoas! Vamos então hoje conversar sobre esse livro aqui. Comece pelo porquê. Ontem, então, como vocês viram devem ter visto, né, no meu stories, eu saí para caminhar durante umas 3 horas, mais ou menos, para concluir a leitura desse livro, porque eu estava ansioso para conversar com vocês sobre ele. Por fim, ontem não deu, mas entramos agora então. Comece pelo Porquê é um livro do autor Simon Sinek, que coincidentemente foi o primeiro livro que eu li esse ano, que é Os Líderes Se Servem por Último. E assim, sabe quando você lê um livro assim e dá um boom na cabeça? Foi o que me deu esse livro aqui. O primeiro que eu li lá, né, em janeiro, foi sobre liderança e tal. Porque naquele momento eu estava num cargo de líder dentro da empresa que hoje eu trabalho, né? Então eu assumi ali o contexto todo de comandar aquela filial. E por fim eu estava nessa busca, né, de como ser um líder melhor, de como conseguir conduzir as pessoas. E então foi um livro bem engrandecedor. Desde aquele livro até esse aqui, eu li 18 livros, ou 19, já nem sei mais. Mas esse aqui me trouxe uns outros pontos, assim, que a gente vai ligando. Bom, primeiramente, então, como vocês sabem, eu trabalho com imagem, né? Pra quem não me conhece, me chamo Jack Weber e sou um visagista. Então, o que faz um visagista? Um visagista, ele estuda todo o funcionamento da pessoa, toda a imagem dele para criar ou alinhar a imagem que a pessoa já tem. Nesse caso, então eu... tá esse livro aqui. Bom, como é que funciona a nossa mente, primeiramente? Nós temos o sistema límbico, né? Então, o sistema límbico faz com que, sempre que vemos alguma coisa, primeiramente, antes de ser racional, ele tem uma primeira impressão, né? Você deve ter ouvido já sobre isso, que a primeira impressão que fica. Justamente por isso, porque a primeira impressão é a que fica, porque na verdade é o sistema límbico. Então ele marca uma ideia e depois se racionaliza. E aí que vem a questão que o livro aborda aqui também, de todo o marketing, né? Então quando você vê lá uma publicidade, qualquer coisa, sempre tem um fim, tem todo um estudo do comportamento do cliente, e aí para vender tal produto. E funciona. Tanto que na própria imagem, eu gosto de dizer que eu trabalho com um alinhamento de imagem, né? Então, o que é um alinhamento de imagem? É entender todo o funcionamento da pessoa e aí montar uma imagem. A criação da imagem é nós criarmos uma imagem que vai manipular. Usamos o exemplo de um político, por exemplo. Porque, só olha, um político sempre vai ter terno, gravata, um cabelo mais ou menos alinhado. Porque isso, pra quem não entende esse funcionamento, passa a imagem de seriedade, de competência, e lá você vai. Só que, não. Porque na verdade é uma imagem que foi montada, ela não tá nem sempre alinhada com a pessoa. E a imagem mais perfeita mesmo é quando está alinhado com o que realmente a pessoa é. Né? Então o livro aqui, ele aborda muito isso, né? Dessa questão do marketing, né? De montar, vou vender uma bala. Então eu vou montar como é que eu vou vender essa bala. E aí vem os perfis que eu vou tentando buscar aqui um pouco no meu estudo, mas porque existem perfis comportamentais, tá, gente? Então tem que entender como é que funciona cada pessoa. E aí, eu, por exemplo, me identifiquei muito com esse livro, por quê? Porque eu tenho esse perfil. Mas daqui a pouco você que tem outro perfil não vai achar tão bom. E aí é que tá. Quando. É muito engraçado isso. Quando você vai. Fui ver tal produto e não gostei. Ou tive uma experiência. Entendeu? É porque não conectou. Então. E aí o porquê, né? Então eu comecei pelo porquê, e aí ele montou então essa história de que nós podemos sim manipular toda a questão a questão, como é que eu vou te dizer?
a questão de comunicação, né, de venda. Então, nós vamos montar, assim, a gente sabe o funcionamento de tal mercado. Nós vamos pegar um perfil. Eu vou vender, sei lá, deixa eu pensar. Eu vou vender pregos. Então, eu vou lá e vou buscar, então, quem são as pessoas que trabalham com prego, quem é os, né, se é marceneiro e tal. Então, vamos lá, qual é o perfil dessas pessoas? O que eles buscam para comprar o prego? E aí monta-se todo o marketing, toda uma questão para entrar na mente daquelas pessoas. Para que elas entendam que o meu prego é melhor do que o outro. E é por aí que funciona. Então, e aí esse livro ele vai bem mais a fundo, né? Eu começo pelo porquê. De entender o seu funcionamento. Eu vou, bom, dividir com vocês o meu ponto, porque eu consegui entender, porque eu sabia já o meu porquê, né? E aí para conseguir elucidar mais para vocês. Por exemplo, eu tenho um perfil e assim, e quando você vai estudar o perfil, por isso que inclusive né, nós temos hoje a consultoria, que é um serviço que eu vendo para vocês, porque ele consegue, na consultoria a gente entende como é que funciona cada pessoa. E eu obviamente fui lá e fiz, então eu entendo como é que é o meu funcionamento. Inclusive eu fui até a minha gestação, entendeu? Eu fui pesquisar assim como é que eu fui gerado para ser quem eu sou. Porque eu tinha um entendimento de mim, mas às vezes eu era muito explosivo, muito, sabe? Era demais. E eu precisei entender como é que eu funcionava, para daí buscar um equilíbrio, porque assim, se eu não tivesse um equilíbrio, eu não poderia ajudar vocês, né, a entender também. Então eu fui entender tudo, assim. Então é como se fosse um livro, né? A gente monta assim. É se olhar pra dentro mesmo, tá? Então sempre vai ser isso. Então, quem não se olha pra dentro é as pessoas que são manipuladas por essa, vamos dizer, essa mídia que vende, né? Mas daí eu fui lá, fui estudar, fui me entender pra buscar o meu porquê. Que eu logo vou falar pra vocês que eu já entendi o meu porquê. Mas como esse sistema límbico funciona assim de marcar, né, a imagem, então quando você vê uma coisa, aquilo impressiona ou não impressiona ou não. Então nós temos, e eu fui entendendo esse funcionamento, inclusive eu convido vocês, no YouTube eu tenho no IGTV também acho que tá, a minha história profissional, onde eu conto todo o meu funcionamento, né, e então, sempre que teve algum baque, eu consegui me reinventar. E agora, mesmo quando teve a pandemia, a crise, ah, eu... Como é que eu vou dizer pra vocês? Bom, quando eu for falar sobre perfil, vocês vão entender melhor isso. Mas eu entendi muito o meu funcionamento, assim. Então, isso pra mim foi mais um baque, foi mais uma situação em que eu eu me reinventei, né? Então eu consegui ir lá a fundo, eu fui entender alguns pontos e, e consegui me montar isso tudo. Então, e algumas pessoas, na verdade, não conseguem lidar muito com essa situação da pandemia, por exemplo. Então, mas tudo tem uma explicação, tudo tem um estudo por trás, tudo tem um funcionamento. E eu entendi que, sim, a minha mente funciona muito rápido, né? E eu tenho um segundo ponto, que é muito otimismo. Então eu não consigo ver coisas ruins. Eu precisaria me esforçar para ficar triste. Porque é o meu funcionamento. E existe uma explicação, existe né, um modo como funciona. E perante esse modo, que a mídia até hoje manipula as pessoas, porque ela sabe, os formatos de marketing, eles entendem sobre isso, ou parte disso, né? Então eles entendem como uma pessoa funciona. Então eles conseguem controlar, e hoje mais do que nunca, né, gente? A mídia, o celular hoje em dia te controla praticamente. Te controla não, ele te manipula, enfim, percebe o seu andamento. E aí, então e esse funcionamento. E aí o porquê das empresas, tem empresas que crescem muito, que tem um outro funcionamento. E aí o livro fala muito sobre um exemplo do Steve Jobs, que é um dos fundadores da Apple, que, enfim, que conseguiu fazer a Apple crescer. E ele trabalhava com a questão de que cada pessoa é individual. Eu particularmente me conecto muito com isso, né? Tanto que eu brinco que eu não vou ter uma Apple quando eu não puder pagar por ele. Mas eu estou me puxando pra sempre poder pagar.
Porque assim, porque não é só ter um Apple. É a conexão que tem o Apple. Aí o porquê da Apple é cada indivíduo é único. Isso conecta comigo. Porque como eu estudo, eu trabalho com funcionamento pessoal, então eu sei que a pessoa cada um é única. E eu hoje, que é o que a... Vamos dizer assim, tem a empresa Jack Weber, né? Então hoje eu trabalho com uma empresa e pertenço a ela, entendo os fundamentos delas. Mas vamos pegar um exemplo aqui. Que existe a empresa Jack Weber. Qual que é o princípio? Qual que é o porquê da empresa Jack Weber existir? Ela existe para ajudar pessoas. Então, que é essa questão, né? Então, quando eu faço um trabalho voluntário hoje, não é sobre ajudar as pessoas, não, é sobre... foi lá fazer um trabalho voluntário, você foi uma pessoa melhor, mas pra mim isso não serve, entende? Porque quando eu faço um trabalho voluntário, é mais sobre mim do que sobre quem recebe esse trabalho. Eu não faço isso pra ajudar as pessoas, primeiramente, mas ajudar a mim mesmo. Porque esse é o porquê, né, de você pegar a empresa de Jack Weber. Esse é o porquê da minha existência, é o porquê de eu estar aqui. E é muito incrível, é muito bonito, é muito lindo quando a gente percebe, quando a gente entende por que a gente realmente existe. E como falei pra vocês, eu fui buscar na minha gestação, fui colocar todo o meu entendimento sobre mim mesmo. E é muito bonito, é muito lindo, assim, você saber lidar, saber funcionar sobre isso, né? E é por isso que esse livro conectou muito comigo, né? Porque o Comece pelo Porquê assim, e assim, eu tenho um perfil de liderança, né? Então, por isso que eu me conectei nesse ponto, né? Mas tem uns perfis que, vamos dizer assim, tá, eu tenho esse ponto, né, que vou ajudar as pessoas, que é esse meu perfil e tal. Da minha empresa, porque inclusive tem pessoas que eu já vi falar que montam... eu não misturo casa com vida pessoal. Não misturo trabalho com vida pessoal. Entendeu? Não tem como não misturar. Você é o que você é. Né? Não tem como não misturar, não tem como dizer, porque daí é um personagem, eu estou aqui, eu sou isso, eu estou aqui, eu sou aquilo. Não, não tem como. Nós temos que ser únicos, né? A cachorrada em casa. Então não tem como diferenciar isso, né? E, inclusive, lembrei de uma outra coisa agora. Na empresa hoje, né, nós temos... que o livro fala sobre isso, né? Porque como é manipulação, o entendimento da mente e tal, então você cria as promoções, E hoje na empresa que eu trabalho tem uma promoção, né, que é a Quarta da Beleza, então toda quarta-feira tem um desconto do COD e tal. Fazem alguns anos, não me lembro bem, 3 ou 4 anos, que eu não participo dessa promoção. Tipo, eu não corto cabelo em promoção. E, o Jack não quer cortar no que Não é isso, gente. É porque, assim, é bem do meu princípio, entende? Eu não vou dar desconto, porque eu quero que você que você cresça o suficientemente, que você evolua, que você tenha os seus recursos, para que o meu serviço não faça diferença no seu orçamento. Hoje mesmo eu corto cabelo, eu tenho uma consultoria, eu tenho uma mentoria para empresas, em que eu vou atender as empresas, entender o funcionamento da empresa, né, e ajudar ela a melhorar. Então é um investimento todo assim, de estudo, de que não faz sentido eu dar desconto, não faz sentido eu ter uma promoção. Tem empresas que vivem assim. Então, na verdade, empresas que vivem com promoções são empresas que manipulam o cliente. Então, você vem aqui, eu vou te dar um desconto, uma promoção. Às vezes nem é um desconto nenhum, mas a palavra promoção chama, né? E realmente me incomoda isso porque eu não gosto. Então eu entendo que hoje a minha empresa tem isso, que é normal, inclusive a Ilha Cabeleireira lançou a Quarta da Beleza, outros salões seguem também, porque pegaram isso que tem que ter promoção. E não tem que ter. Eu sou o único da empresa que não tenho e não faço diferença nenhuma no meu orçamento. E não é uma prepotência, não é... entendeu? Tem clientes que não puderam pagar, que não
foram mais comigo e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas eu quero que esses mesmos clientes que não puderam pagar pelo corte, por exemplo, que eles cresçam como pessoas, que eles cresçam nos seus negócios e que eles tenham muito dinheiro. Que eles tenham uma grandeza, assim, que eles possam simplesmente ir lá e cortar o cabelo e pronto. E não vai fazer diferença no orçamento. Ah, porque é esse entendimento, né? Se vocês não viram ainda, né? Tem lá, eu coloquei a história do meu... Que eu falei antes, né? A minha história profissional. Então eu comecei conectando, fui entendendo o meu funcionamento. Eu fui buscando. E vim de uma origem bastante simples, né? Em que hoje o corte, eu cobro pelo corte, eu antigamente não poderia pagar. Mas eu não aprendia isso, eu fui buscar, eu fui crescer. E, e esse é o porquê. Comece pelo porquê. Eu sempre tive o meu porquê muito claro. Muito claro não, eu tive o meu porquê inconscientemente. Eu consegui clarear ele nos últimos tempos, né? E hoje eu entendo, a minha mente realmente funciona muito rápida, eu sou muito acelerado, ah, eu preciso às vezes me puxar assim pra estar no presente. Porque se você me falar uma coisa aqui, eu já criei 10 coisas depois. Eu já... Visionário, sou muito visionário, né? Então, bom, enfim, quando começou a pandemia, né, eu falei em outro vídeo pra vocês que quando parou tudo, eu comecei a entender, identificar como é que seria depois. E desde que eu tô lá em março até agora, eu estudei muito. Eu pesquisei muito. Inclusive até tá aqui, ó. Eu não consegui ler ainda, né? Que é O Homem e Seus Símbolos. Que é o livro que eu vou começar agora, depois desse, pelo porquê, né? Então eu já entendi o meu porquê. Meu porquê é ajudar pessoas. Eu vou começar a entender, a estudar então sobre esse do Carl Jung, né? Que foi um psicólogo. Que eu falei na história do visagismo. Ele foi um dos que conseguiu elucidar essa questão do comportamento. E eu vou começar agora, em setembro, dia 10, 15, mais uma formação em visagismo. Então, é simplesmente isso, entendeu? Isso é meu, de ajudar vocês, é uma coisa que me agrada, que faz bem a mim mesmo e que ajuda. Então, é uma troca muito legal, é uma troca muito positiva, tá? Vou fazer mais uma formação em visagismo, que eu já tenho uma formação, né? Vou fazer mais uma formação agora. E dentro, em paralelo, eu tive outros estudos também. Inclusive, sobre o funcionamento do corpo, né? Então, eu fui lá, como eu falei pra você, desde mim, mas eu estudei pra vocês também. O funcionamento da legislação, como é que é o... Enfim, gente. Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Foi um livro que vou deixar pra vocês como sugestão de leitura. É um livro incrível. Leia, entenda. Se o seu perfil é esse, no meu caso é um perfil de liderança, então eu entendi o meu porquê. Se você não entendeu o seu porquê, não fica triste, porque você pode ser um como. Então, porque um líder, ele não consegue fazer nada sem ter um como. Então, eu tenho muitas ideias, consigo, né, como visionário, ver coisas à frente, mas se eu não tiver alguém que consiga fazer isso, consiga entender, consiga captar esse ponto, não serve de nada. E aí vem quando você vê lá, né, na sua empresa, chega aquele cliente que ele é estúpido, que ele grita, que ele é uma pessoa assim, em disfunção. Então, não é só sobre... Não é só sobre empresário, né? É sobre como pessoa. Quando você entende o funcionamento das pessoas, nada mais vai te atacar. Porque se alguém te atacar demais, você sabe que o problema não é você, é ele. Ou se eu não sei lidar, porque eu tenho um perfil mais introspectivo, né? Então eu vou, daqui a pouco, sofrer um pouco aquilo. Mas eu vou racionalizar, eu vou entender o funcionamento daquilo, eu vou entender por que aquilo me causou dor. E aí eu consigo, porque nós somos... Infelizmente, né? Mas a nossa conduta como ser humano é viver na dor. Então alguma coisa me maltratou lá na infância. Ela me trouxe essa dor. E aí quando alguma coisa me ataca, ou às vezes eu busco inconscientemente essa dor, porque daí eu sofro, eu me encontro como pessoa. E
É doido isso, mas é uma coisa que a gente precisa entender, precisa buscar e saber o que nós somos, cada um de nós, né? Comece pelo porquê. Por que eu sou assim? Por que eu funciono assim? Entende? E a partir dali, o mundo é livre. Tá bom? Obrigado pela companhia de vocês. Tchau, tchau.